absurdo. A Haddad indicou 2 diretores ao Banco Central. Sabe o que aconteceu? O mercado fez assim, ó, biquinho. O mercado ficou de mau humor, porque esse mercado é muito temperamental. Os caras fazem lá tudo o que podem para manter o mau humor em alta. Eu acho que o tal mercado financeiro tem uma doença chamada distimia. Se você não sabe o que é essa palavra, procura aí no dicionário. Depois eu conto para vocês, tá bom? Mas eu vou antecipar que distimia é mais ou menos assim, aquele mau humor crônico que se abate sobre as pessoas em determinadas situações, né? Eu achei espetaculares as indicações. Quem são eles? O Gabriel Galípolo, que é o número 2 do Ministério da Fazenda, uma pessoa que o mercado conhece, que todo mundo conhece, e o Ailton Aquino dos Santos, que será o primeiro diretor negro da história do Banco Central, né? Só que o mercado fez assim, ó, biquinho, Por quê? Me fala. Conta para mim. Eu acho que o Ailton em si, ele é um quadro de carreira do Banco Central. Eu conversei com muitos ex-diretores do Banco Central que falaram muito bem. É uma pessoa que já foi, inclusive, ali da auditoria interna do Banco Central. É alguém de renome inquestionável e acho que vai ser muito bem recebido na diretoria. Eu acho que ele faz menos influência nas decisões sobre política monetária. Em geral, diretor de fiscalização vai um pouco mais ali com o consenso, a não ser que ele tenha um pensamento econômico mais delineado que eu desconheço. Tá? Então, não sei qual seria a atuação dele. Agora, o Gabriel Galípolo é alguém que tem um pensamento definido, é alguém que já publicou vários livros, inclusive com o nosso querido professor Beluso, e evidentemente ele vai fazer, na minha visão, um contraponto importante por 2 motivos. Primeiro, porque ele atuou muito proximamente ao Roberto Campos Neto desde a sua posse como secretário executivo da Fazenda, então é alguém que conhece o Roberto Campos Neto de maneira bem próxima na relação institucional, e além disso, ele vai ser o diretor de política monetária, que junto com o diretor de política econômica é quem apresenta os dados que informam a decisão da Selic, informam a decisão do Conselho de Política Monetária. Então, além de operar a política monetária no dia a dia, fazer compra e venda de títulos públicos para poder atingir a meta Selic, que é estabelecida todos os dias, né? O Galípolo também vai ter o trabalho de atuar no Conselho de Política Monetária tentando ganhar corações e mentes ali para que a gente tenha uma antecipação do ciclo de desaperto monetário. E eu friso isso aqui, para não uso de Florestan, para não dar a impressão que a gente está falando que é para derrubar o juro para 0%, para 2%. Não se trata disso. É diminuir o nível de aperto que a gente tem hoje de uma maneira gradual, responsável, sinalizando para todo mundo, porque não é só a Faria Lima que ganha dinheiro com decisão de política monetária, não é só a Faria Lima que perde dinheiro. Você tem um monte de gente que tem recursos aplicados em títulos do Tesouro, em fundos de pensão, e então essas pessoas também ganham, e com isso não quero tirar a responsabilidade da Faria Lima como representante do rentismo, mas é importante que seja um movimento gradual, e eu acho que a entrada do Galípolo ali muda o debate interno. Não acho que muda efetivamente o caminho das decisões, mas eu acho que antecipa certamente o início dessa redução da Selic. Agora, quanto tempo vai demorar, a gente ainda não sabe. Floresta. Então, o Ailton Santos, né, tem um de carreira, né, e chega com uma missão importante, apertar a fiscalização das DPVNs, né, que são as distribuidoras de títulos e valores imobiliários que negociam o ouro extraído da mineração, né? E a gente sabe das denúncias de que parte dessa extração acontece justamente no garimpo ilegal. Você acha que ele vai ter sucesso? Porque estava tudo, a porteira estava aberta no Banco Central. Quer dizer, a especulação corria solta. Você acha que ele vai conseguir dar um freio nisso? Olha, eu acho que ele vai conseguir avanços substanciais, primeiro pela experiência dele. Ele é uma pessoa muito experiente dentro ali da arquitetura institucional do Banco Central. Então ele conhece muito bem fiscalização, ele é alguém muito respeitado, que tende a conseguir o apoio necessário para efetivamente formalizar isso. E eu acho que existe um anseio social também nesse sentido. Então, ele ganha com a experiência e o Banco Central ganha com o apoio social que existe no sentido de regularizar, né, essa relação com o garimpo no Brasil, que já causou tanto dano, já causou tantos problemas, principalmente em tempos mais recentes. E eu acho que agora a gente está pronto, né? Aquela ideia, aquela noção da ideia cujo tempo chegou, né? Eu acho que a gente chegou nesse momento, é um governo propício a isso, é um governo que se abre a uma sensibilização da questão dos povos originários, dos nossos povos indígenas. Então, eu acho que tem tudo para que o Banco Central dê uma contribuição grande, e o Ailton, ele carrega, eu acho que vários valores importantes para que isso seja efetivado. Então eu vejo com muitos bons olhos, eu conversei com várias pessoas que conhecem o Ailton e falaram muito bem dele nesse sentido, alguém muito sério, muito comprometido e com conhecimento também muito profundo. Cara, só mais uma coisinha, me explica a reação do mercado, por favor. Você que conhece essa gente, que diabo de coisa os caras estão reclamando já? Eu acho que... O próprio Haddad foi um gentleman, né? Falou claro. Que foi o Campos Neto quem fez a indicação, não estou entendendo. Bom, então o que eu apurei, né, nessa minha
vamos dizer assim, como um rábula do jornalismo aqui, né? Tentando conversar com as pessoas, porque eu não sou jornalista de formação, mas conversando com quem está integrado nesse ecossistema de Banco Central e Ministério da Fazenda, efetivamente foi confirmado isso, foi o próprio Roberto Campos Neto que sugeriu o nome do Galípolo. Então, porque o Galípolo ele tem uma experiência de mercado financeiro, ser presidente de banco no Brasil é uma experiência única, pouquíssimas pessoas, né, têm essa possibilidade, mesmo tendo a formação em economia, serem presidentes de banco, e ele tem uma visão diferente de economia, né? Eu estou aqui até com o livro dele, se vocês me permitem, o último livro dele com o Beluso, né, Dinheiro, o Poder da Abstração Real. Então não é alguém que tem uma visão simplória de moeda, ao contrário, tem uma visão muito sofisticada e mais, ele tem uma noção de que o Banco Central tem que trabalhar para o desenvolvimento do país. Isso é uma mudança paradigmática, é um salto quântico com relação ao que a gente tem hoje ali na diretoria do Banco Central. Novamente, a distância é entre a taça e os lábios. Uma coisa é o que ele pensa, outra coisa é o que ele vai conseguir imprimir em termos de mudança no Banco Central. Agora, por que o mercado não gosta? Primeiro, porque a entrada dele não é uma entrada qualquer. Você não tira um secretário executivo no Ministério da Fazenda, num processo de aprovação de reforma tributária, de marco fiscal, né, de melhoria, por exemplo, de gasto público. Você não faz isso e coloca no Banco Central para ele ser, né, um diretor apenas. Então, acho que tem a sinalização clara de que, eventualmente, ele vai assumir a presidência do Banco Central. E, como sempre, Panunzio, o jogo aqui nunca é realmente nas regras. É como as regras estão sendo utilizadas. E o governo Lula está utilizando o próprio regramento da autonomia do Banco Central para, de maneira gradual, inserindo a sua visão de mundo, a sua visão de política no Banco Central. E é isso que o mercado olha torto, né, porque sabe que o Galípolo, apesar de ser apenas um voto ali, ele tem o lastro do presidente Lula atrás dele, e é por isso que ele foi colocado, não apenas para ser um diretor de política monetária, como historicamente foi, mas também para ser, na minha visão, o principal interlocutor com a Fazenda ali no Banco Central. E isso é, na visão do mercado financeiro, colocar uma quinta coluna ali.